A brisa fria da madrugada entra pela fresta da janela, trazendo consigo o silêncio pesado de uma cidade que dorme, ou finge dormir. Mas você não dorme. Você está acordado. Não é insônia comum, nem ansiedade passageira. É algo mais profundo, um burburinho no âmago da sua alma que não se cala. É a angústia, você a sente, um nó na garganta, um peso no peito. E por mais que tente afastar, ela insiste. Ela te sussurra verdades incômodas sobre o vazio, sobre a busca incessante por algo que nunca chega. Você não está louco, nem sozinho. Essa angústia é o eco de algo maior, um sinal. É o seu ser, a sua vontade, finalmente forçando o portão da ilusão. Você está despertando, não ignore mais. Vivemos acorrentados a uma promessa, a uma farsa. A promessa de que a felicidade é um destino, um lugar onde se chega depois de acumular bens, status, amores fugazes. Fomos ensinados que o sofrimento é um desvio, uma anomalia, algo a ser evitado a todo custo, e assim nos lançamos na corrida, exaustos, cegos, com o anzol do desejo cravado na carne. Queremos o próximo carro, o próximo emprego, o próximo relacionamento. Cada conquista, um sopro efêmero de alívio, rapidamente substituído por uma nova fissura, um novo vazio. Pense no homem que trabalhou a vida inteira, sacrificando noites, família, saúde, para comprar aquela casa no campo, com a grama perfeitamente aparada e o silêncio prometido. Ele consegue. Ele se senta na varanda, contempla o pôr do sol e o tédio abismal, a sensação de que algo fundamental ainda falta. Aquilo que ele buscou com tanto ardor não preencheu o buraco. Pelo contrário, apenas revelou a verdadeira dimensão da cratera. Essa é a natureza da vontade, a força cega e irracional que nos impulsiona, e que Schopenhauer tão lucidamente desvelou. Nós somos marionetes de um desejo que não tem fim, uma fome insaciável que se manifesta em cada fibra do nosso ser. O desejo não é uma escolha, é uma imposição. E cada desejo satisfeito é apenas um suspiro antes que a vontade, em sua infinita voracidade, gere um novo e mais agudo tormento. Pense na mulher que busca freneticamente o par perfeito. Ela idealiza, persegue, sofre com a solidão, e quando finalmente o encontra, a paixão inicial se esvai, a rotina se instala, e a mesma insatisfação de antes ressurge, talvez com um rosto diferente, mas com a mesma essência. Ela chamou essa busca de sonho, de amor verdadeiro, mas na verdade era apenas a vontade usando-a, manipulando-a para garantir sua própria persistência. A verdade é brutal. Tudo o que você sente, cada anseio, cada agonia, é a vontade em ação, pulsando através do seu corpo, da sua mente, movendo-o em direção a um horizonte que se afasta a cada passo. A liberdade que nos venderam foi apenas uma nova jaula, mais espaçosa, talvez com vistas mais agradáveis, mas ainda assim, uma prisão. A liberdade de escolher entre um tipo de sofrimento e outro, entre uma forma de tédio e uma forma de angústia. Fomos ensinados a acreditar que ter opções nos libertaria, mas a multiplicidade de escolhas apenas intensifica a frustração, a dúvida, a sensação de que poderíamos ter feito diferente, poderíamos ter sido mais felizes. O jovem, perdido na vasta teia de possibilidades digitais, rola infinitamente por feeds, buscando validação, conexão, algo que o tire do vazio. Ele se sente livre para escolher entre milhares de conteúdos, mas cada clique, cada like, é um grão de areia que escorre pelos dedos, deixando apenas a sensação de que o tempo se esvaiu e o vazio permaneceu, talvez ainda mais denso. Sua liberdade é um simulacro, um disfarce para a servidão a um sistema que se alimenta da sua atenção, do seu desejo, do seu descontentamento. A dor, essa intrusa indesejada, não é um inimigo a ser combatido, mas sim a condição fundamental do ser. Schopenhauer nos ensina que a dor é a própria vontade se manifestando. É o real. A cada momento de prazer, a vontade apenas descansa um instante, preparando-se para a próxima investida, o próximo martírio. E quando a dor se manifesta, quando a perda se instala, quando a doença ataca, o véu da ilusão se rompe.
É nesses momentos que a farsa da felicidade eterna se desfaz e a verdade crua da existência se impõe. Você não sofre por falta de sucesso, nem por carência de amor. Você sofre por existir, porque a existência é inerentemente sofrimento. É a vontade que se afirma através da dor, um lembrete constante de sua onipotência e de nossa pequenez. E essa aceitação, essa compreensão da dor como parte intrínseca do nosso ser, é o primeiro passo para uma libertação genuína, não do sofrimento em si, mas da ilusão de que ele pode ser erradicado. A busca incessante por prazer é o maior dos auto-enganos. Pensamos que o prazer nos libertará, mas ele é apenas um fugaz cessar-fogo na guerra eterna da vontade. Um instante de alívio, um respiro antes que o pêndulo retorne para o lado da dor e do tédio. O homem que se entrega a vícios, buscando na embriaguez ou na euforia artificial um escape do vazio interior, logo se vê preso numa espiral descendente, onde o prazer momentâneo é seguido por uma dor ainda mais profunda, um vazio ainda mais opressor. Ele não encontra liberdade, mas uma nova e mais cruel forma de servidão. A sociedade nos vende a ideia de que somos merecedores da felicidade, de que a vida nos deve algo. Mas a vida não deve nada a ninguém, ela simplesmente é. E a vontade, em sua cega busca por afirmação, nos lança nesse mar de desejo e sofrimento sem um propósito último que não seja sua própria continuidade. É nesse ponto de exaustão, quando todas as estratégias de fuga falham, que a verdadeira introspecção pode começar. Quando o barulho externo se cala e a voz interior da vontade se torna inequivocamente clara, é que a angústia pode se transformar em um farol. Não é uma angústia que te destrói, mas uma que te desperta. Schopenhauer nos aponta para um caminho de alívio, não de erradicação da dor, mas de uma compreensão mais profunda que a transcende. A contemplação, não a busca por um prazer externo, mas a imersão na beleza estética, na música, na arte que nos eleva acima da vontade individual. Nesses momentos, a nossa vontade particular se silencia e nos tornamos puro sujeito de conhecimento, livres da servidão dos desejos. A melodia de uma sinfonia, a perfeição de uma escultura, a imensidão de uma paisagem natural. Nesses instantes, a vontade universal se cala em nós e somos transportados para um estado de pura apreensão, de pura forma, onde o eu, com suas dores e anseios, se dissolve. Essa é a renúncia, não a fuga covarde, mas a aceitação lúcida da condição humana. É o reconhecimento de que a felicidade, como um estado contínuo de prazer, é uma quimera, e que o verdadeiro alívio reside na diminuição da vontade, na anulação dos desejos que nos aprisionam. Não é um caminho para a alegria eufórica, mas para uma serenidade profunda, uma paz que nasce da compreensão de que a vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. A mulher que sentia o vazio mesmo após conquistar tudo o que almejava, um dia, ao observar as ondas do oceano, percebeu a repetição infinita, o movimento incessante e sentiu uma calma estranha. Não era alegria, mas uma espécie de aceitação. Ela compreendeu que a busca, o anseio, era a própria prisão e que a libertação estava em não querer mais. A beleza estética, então, não é um luxo, mas um bálsamo. Não cura a ferida da existência, mas oferece um refrigério momentâneo, uma trégua. Na contemplação do belo, nossa vontade se aquieta e somos capazes de ver o mundo não como um palco de nossos desejos e frustrações, mas como uma representação pura, desinteressada. A música, em particular, era para Schopenhauer a expressão mais direta da vontade em si, capaz de nos comunicar a essência do universo sem a mediação das palavras ou dos conceitos. Ela nos permite acessar um reino onde a individualidade se dissolve, onde a dor particular é absorvida na universalidade do som. É uma fagulha de transcendência, um vislumbre da possibilidade de ir além da nossa própria servidão. Não há otimismo aqui, nem a promessa de um final feliz. Isso seria mais uma ilusão. O que há é lucidez. É a aceitação brutal e corajosa da nossa condição. Reconhecer que o desejo é tortura,
que o sofrimento é inerente e que a liberdade que nos vendem é falsa, não é um convite ao desespero, mas ao despertar. É um chamado para romper com o auto-engano, com as narrativas vazias que nos empurram para uma busca infindável. A angústia que você sente, esse desconforto persistente, é o seu corpo, a sua mente, a sua alma tentando comunicar uma verdade fundamental. A vida é assim. E só encarando-a de frente, sem maquiagens ou filtros, é que se pode encontrar um tipo de paz, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas da compreensão interna. É a aceitação de que somos parte de uma vontade cega, mas que, na contemplação e na renúncia, podemos encontrar momentos de alívio, de uma espécie de liberdade. A liberdade de não mais ser refém dos próprios desejos, de não mais buscar o que não pode ser encontrado. É a lucidez que liberta, não a esperança vã. É a verdade nua e crua que, ao ferir, também nos purifica e nos permite um novo tipo de existência. É hora de parar de ignorar o sinal. É hora de despertar. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de lucidez e descobrir como a aceitação pode trazer um novo tipo de liberdade.